A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, da região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se montanha abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicavam-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, já estamos no capítulo 5 do Evangelho de Marcos e sempre vão aparecendo situações de doenças nas pessoas. As doenças que eram visivelmente conhecidas e que havia medicamento, tudo bem. Ainda assim as pessoas eram consideradas impuras. Mas aquelas doenças que eles não sabiam dar nome e nem sabiam que medicação passar,
Então, eles atribuíram isso ao demônio. Por isso que esse homem é chamado de endemoniado. Hoje nós sabemos que várias doenças psicológicas desenvolvem comportamentos assim, embora ainda existem aqueles que insistem em dizer que pessoas que portam problemas psicológicos, por exemplo, são ainda possuídas pelo demônio. E as razões de interesse não são diferentes. Por que as pessoas expulsam Jesus? Porque tinha gente que ganhava às custas da doença dessas pessoas. Haviam pessoas que ganhavam também, como legião, é uma maneira de denominar, de classificar o exército romano, que era chamado também de legião. Os romanos não comem porcos. Aliás, os judeus não comem porcos, os romanos comem porcos. Só que naquele momento também se perde uma manada de porco, o prejuízo já vai para aquele criador de porcos. Veja, para algumas pessoas era importante ter soldados romanos ali, porque eles os alimentavam com o que tinham, vendiam para eles, vendiam para o exército, embora o judeu não comesse. Então veja, é uma estrutura que é criada onde a desgraça de uns alimenta a vida de outros. E veja, Jesus chega nesse momento e quer libertar aquele homem. Ele vai sutilmente expulsar a ideia daqueles que estão tirando proveito. Vai também tirar a ideia daqueles que ideologicamente usa de preconceito para com este homem e liberta, mesmo que ele seja expulso depois daquela cidade. O homem reconhece, as pessoas chegam e ficam espantadas, como que se dissesse: nossa, melhor que não tivesse curado esse homem, que ele permanecesse daquele jeito. Então, Jesus é expulso. E veja a atitude do homem. Ele quer louvar, ele quer glorificar. Jesus sabe que ele precisa voltar à família, porque a dignidade dele foi devolvida. Mas, ao mesmo tempo, ele sai anunciando as maravilhas que Deus realizou em sua vida. Triste da religião que existe para explorar pessoas. Triste dos líderes que também existe para explorar daqueles que já estão desprovidos de tudo. A religião é para libertar. A religião é para a promoção do nosso amor e do amor gratuito, ainda que isso nos custe algum preço, mas que seja o Evangelho de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra.